Uma saudação especial para você, ligado aqui no podcast Sem Dependência, podcast que vai direto ao ponto, hein? Copiando lá o programa da Jovem Pan, para a gente falar bastante sobre o mundo da dependência química, tudo que tem acontecido de ruim também das novidades, para a gente poder conversar um pouquinho com o nosso time de camisas 10, né? Hoje a gente vai falar bastante sobre algo que você vê em toda esquina, em todo lugar, e a gente muitas vezes não sabe se é uma droga, se não é uma droga, como orientar os jovens em relação a isso, né? Uma pesquisa da Datafolha trouxe que quase 9% dos adolescentes e jovens brasileiros já usaram vape, né? O cigarro eletrônico, e que pode trazer problemas muito grandes, assim como a asma. Alguns cantores, estava vendo o Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, teve problema com a voz por conta do cigarro eletrônico. Então a gente vai falar bastante sobre isso também, sobre orientações e vamos falar também sobre o nitazeno, né? Uma droga nova, que, aliás, vou dizer, hein, para criar coisa ruim, o que tem de novidade é brincadeira. É uma droga nova que pode ser até pior do que o fentanil. E a gente vai trazer um pouquinho de como é utilizada, de como essa história começou, né? E ela afeta lugares importantes do cérebro. Então é uma droga muito perigosa que pode estar aí chegando para acabar com a vida dos nossos jovens. E nós estamos aqui para levantar esse debate que muita gente tem medo de levantar, mas aqui a gente não tem medo, não. Estamos na 11ª edição. Ninguém foi preso, não tivemos nenhum problema, ou seja, estamos levantando a bola da maneira correta, como diz o Dr. Paulo Leme Filho, né? Ainda, né? Então, vamos levantar essa bola legal para vocês aqui, né? E também pedindo, claro, que você deixe o seu like, comente. Esse é um conteúdo importante. Obrigado você que esteve na audiência do episódio especial de número 10. Então, é muito legal você estar aqui com a gente no podcast Sem Dependência. Comigo, Hugo Pereira, na apresentação. E também com o nosso timaço de camisas 10, Paulo Leme Filho, Fábio Piperno e também o Dr. Miguel Tortorelli, que é um grande ícone quando se trata, né, desses assuntos importantes da recuperação de pessoas, do tratamento de pessoas. É realmente um cidadão muito útil para a sociedade, tá bom? Então deixa o like aí, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, que é importante também para a gente crescer essa luta, né, em prol aí das pessoas que necessitam de auxílio. Deixa eu começar dando boas-vindas para ele, Dr. Paulo Leme Filho, sempre muito elegante e com termos difíceis aqui para a gente poder aprender cada vez mais com ele. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Hugo. Para mim é uma grande alegria podemos participar aqui mais uma vez, né, dessa 11ª edição. E às vezes, viu, Hugo, eu sei que não foi essa a sua intenção, mas termos difíceis são usados para esconder conteúdos pobres. E então nós temos que usar termos simples, né, Fábio, para que as pessoas possam entender. E eu fico muito feliz, né, com mais essa oportunidade e ouso, né, fazer uma pequena reflexão na abertura, porque quando nós nos dispusemos a falar sobre esse tema, a trabalhar com a informação a respeito da dependência química, a respeito da doença do alcoolismo, a respeito do uso de drogas, nós estamos falando de uma situação muito trágica do ponto de vista social e individual. Nós não falamos isso, nós não trazemos esse debate porque nós achamos prazeroso fazer isso, ou porque nós estamos interessados na promoção pessoal quando nós fazemos isso. Nós fazemos isso porque as pessoas padecem por conta disso. Quem tem um filho jovem, e o jovem cada vez mais cedo entra em contato com o álcool, com outras drogas, sabe do drama que é isso. Então, quando nós estamos aqui, é algo que nós nos atribuímos enquanto missão, como uma oportunidade para que a gente possa, eventualmente, ajudar alguém através do esclarecimento, através da informação. Nós não temos certeza de que esse é o melhor caminho. Nós não temos certeza de que esse tipo de debate é a melhor condução, mas é o que a gente consegue fazer nesse momento. É o melhor que nós conseguimos dar nesse momento. Então,
para nós, após 10 programas, né, esse é o 11º, fica para mim muito forte o compromisso de fazer o nosso melhor para ajudar as outras pessoas. Eu acho que no final das contas é para isso que a gente veio aqui, né, professor? Com certeza. Então a gente fica feliz de poder participar mais uma vez. Eu agradeço novamente a oportunidade, 11 programas aí com vocês, toda vez um aprendizado muito grande. O Dr. Paulo Leme é um grande especialista na área. Isso é importante demais. Dr. Miguel Tortorelli, vou apresentar o senhor antes do nosso camisa 10. Nosso Andreas Pereira, aqui Andreas Pereira. do nosso Andreas programa. Pereira e Ademir da Guia. Do nosso programa. Porque assim, eu tava... Não com a idade do senhor, não tem nada a ver com a idade do senhor, mas eu me lembrei de uma música antiga, né? Eu com 50 anos, tudo acho bem. que era da dupla Milionário e José Rico, que contava o julgamento do ser humano lá perante a Deus, né? Senta aqui nesse banco pertinho. E aí, o cara começa a falar assim, pro ser humano, eu te dei inteligência, né? Você criou o avião que é para transformar as pessoas, levar... né, paz, não para jogar bomba nos outros e tal, e a música começa a falar sobre isso, é inacreditável, todo dia alguém cria uma situação diferente, né, quando arruma a solução para uma coisa, vem outra coisa, é inacreditável, né? Verdade, é uma grande verdade, realmente. E nós temos que agradecer, realmente, o Dr. Paulo, que está trazendo o Sem Dependência, porque se você pegar nenhuma emissora, né? Nós temos um programa que é na Rede Vida que fala sobre dependência química. Não tem mais nenhuma emissora que abra esse espaço, né? Então, quando você fala nisso daí, o pessoal fala, tem receio, eles têm medo que possa ter consequências com o tráfico, com o pessoal ligado a isso daí, e ninguém abre espaço, né? A Com Brasil abre espaço aqui nesse local que nós estamos, né? Que nós realmente temos, e nós conseguimos, você vê que esse nós está começando, é o 11º programa, eu recebi esta semana, né, uma solicitação que é de um estado, eu recebi de Alagoas. Recebi também, que é lá de Pernambuco, também me pedindo para nós mandarmos, né, esses nossos programas para eles assistirem. Opa! Então, isso está crescendo, vem crescendo muito. E por quê? Porque não tem espaço na mídia. Ninguém abre esse espaço. Todo mundo tem receio de se falar em dependência química, né? E Dr. Paulo tem aí, hoje ele vai trazer com certeza absoluta, com 12 anos já se inicia nesse mundo. Eu já recebi dentro do Amor Exigente, na nossa sala, um menino de 8 anos e uma menina de 9 anos. Quer dizer, nós estamos indo cada vez mais baixo. E 12 anos, quando o Dr. Paulo fala, é média. É a média. Então, com certeza absoluta, nós temos gente com menos idade. Isso aí é bastante importante, a gente fica feliz demais com as pessoas assistindo aí o nosso programa e aquilo que o Dr. Paulo falou, né? Aos pouquinhos a gente vai se adaptando e levando o melhor para todo mundo, porque a informação, né? Hoje em dia, essa globalização, a informação, ela é tudo nesse caso. Fábio Piperno, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Sem Dependência, para falar de 2 temas importantes, né? O vape e também essa nova droga, o Nitazeno. Como é que você vê essas duas questões? Seja bem-vindo a mais um Sem Dependência. Tudo bem, senhores? Mais uma vez um prazer imenso estar aqui e sempre um grande aprendizado, né? E eu sempre reforço que eu estou aqui para ajudar, provocar reflexões. Eu não tenho fórmula pronta para absolutamente nada, não sou alguém perfeito acima de qualquer suspeita, muito pelo contrário, acho que, né, todo mundo tem seus erros, defeitos e tal. Mas, então, tem algumas coisas que eu sempre
me pegam muito aí nas minhas reflexões. Então, por exemplo, eu, quando olho para uma religião, uma das coisas que eu sempre fico atento é a respeito do investimento que essa religião faz na área de educação. Então, a gente tem, por exemplo, faculdades e colégios importantes, históricos, na vida de qualquer cidade, né? Enfim, que foram inicialmente financiados pela Igreja Católica. A gente tem, por exemplo, a Universidade Luterana lá com a UBRA, né? A Universidade Luterana é excelente. A Unimep, né? Que é uma universidade metodista. Aliás, uma delas, a de São Bernardo, tem um tradicional curso de jornalismo, inclusive um dos mais bem avaliados do país. Eu morava pertinho do Colégio Batista Brasileiro, aqui no bairro de Perdizes, uma instituição exemplar, colégios, enfim, judaicos e tal. Não, falo, pô, realmente, a despeito de você discordar de um ponto de vista ou outro, pera lá, esses caras, eles estão cumprindo uma missão importante. Então, todas elas têm o meu respeito. Da mesma forma que aí eu olho principalmente para os nossos influenciadores de hoje. Toda hora tem lá um sujeito que tem 20, 50 milhões de seguidores, que faz isso, faz aquilo, fala da vida do outro. Apareceu até um doido agora que questionou se a esposa do presidente da França é homem ou não é. Enfim, ou seja, eles perdem muito tempo com isso, né? E o pior é que o cretino, o cidadão comum, vai lá, segue e passa isso para frente. Então, a sociedade também ela tem que ser questionada a respeito disso. E aí, eu me pergunto, quais são, na verdade, os grandes influenciadores que discutem esse tipo de questão? Então, quer dizer, o cara perde o maior tempo do mundo para enfim, questionar se a mulher do presidente é homem ou não. Mas e aí? Ele vai questionar em algum momento por que na festa de bacana que ele foi havia um consumo absolutamente liberado, por exemplo, de uma nova droga sintética. Alguém vê algum post sobre isso? Você abre lá o Instagram, aí o sujeito vai lá e fala assim, puxa, ontem eu fui numa festa e estava todo mundo consumindo uma droga sintética e tal. Cadê o influenciador que faz isso, né? Então, eu acho que, veja, a sociedade ela depende de uma das matérias-primas que fazem realmente evoluir a qualidade de vida é a informação. Quem é que está disseminando esse tipo de informação? Então é isso que de fato a gente tem que cobrar. Muito bem, Piperno, eu preciso te perguntar, vai fugir um pouco, vou te dar um corte aqui, obviamente, de graça, para colocar nas redes sociais. Aí sim. Eu preciso te perguntar, você não foi no lançamento do livro do Adrilles ou foi? Foi ontem? Eu não fui. Você sabe que eu tenho uma boa relação com ele, apesar, né, do oceano de divergência. Mas eu tenho uma relação pessoal apesar muito de boa você com achar ele uma pessoa de esquerda, né? É, que eu não você, chegaria né, você que acha eu ele vi uma as pessoa de fotos, esquerda. O Piperno não foi no lançamento? Eu não fui, então, porque eu tive rodada de Libertadores. Ah, tá explicado então, então. Eu tive 2 jogos aí, estava escalado para isso. Históricos, como é 3-1? Opinião, né? Históricos programas opinião lá com Piperno e Adrilles. Bom, vamos lá para nossa pauta. Nosso primeiro tema de hoje é para falar sobre o uso do cigarro eletrônico, né? O famoso vape. 8,7% dos adolescentes já utilizaram, né, ou fazem uso desse item. Esse levantamento foi feito pelo Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, divulgado inclusive em junho, né? Faz alguns meses que isso foi divulgado. 8,7%, quase 10% dos jovens brasileiros já utilizaram. A pesquisa também traz algumas coisas importantes, tá? 5,6% da população com até 14 anos. O Dr. Paulo Matou faz uns 4 programas, né, aliás. Com 14, já teve contato com esse dispositivo, né? O que deixa cada vez mais aí preocupado na questão escolar, né? Dr. Paulo, diante desses números, né, a pesquisa ouviu aí, só para concluir, 16 mil
adolescentes, né, com 14 anos ou mais, né, até 18, em 349 municípios, né? E a pesquisa também, né, falando sobre a população total, aponta, né, que 26,8% milhões de brasileiros usam algum tipo de nicotina, né, o cigarro tradicional ou o vape. Me lembro, doutor Paulo, para introduzir o senhor aqui na conversa, quando eu era adolescente, estudava lá no interior. Faz muito tempo. Faz um tempinho, hein? Eu acho que isso aí foi em 2008. 2008, sou velho já, 31 anos. Meu Deus do céu. Meu Deus, eu sou 31 anos. 31 anos, eu não era considerado nem um ser humano completo que isso, doutor Paulo, aos 31, eu tinha até livro. Eu tenho um também, A Bola e o Grito da Emoção, hein? Publicado em 2017. Na época, eu tava na faculdade, mandei uma mensagem pro Piperno pra ele participar do meu livro no Facebook, ele nem me respondeu, mas faz parte disso aí. Isso daí não... daí é outra, né? Faz a pergunta e quem é rei nunca perde a majestade. Quer dizer uma coisa... quem me mandar mensagem pelo Facebook vai perder tempo, porque eu quase não vejo. Na época eu não tinha Instagram, né? Eu não tinha. Então, eu me lembro na época, lá em 2008, doutor Paulo, que os meninos iam fumar, eles entravam no banheiro, né? Os meninos da escola. E assim, era tipo muita vergonha se alguém pegasse fumando no banheiro, assim. Parece que o vape deu uma normalizada, né? Nessa questão dos adolescentes, né? Parece uma coisa muito moderna, né? A galera tem migrado para aí. Eu acho que esse é um ponto de preocupação, né? Deixa eu encaixar alguma coisa junto com isso daí. Tá liberado o vape? Não, o vape é proibido. É proibido. É proibido. A Anvisa não deu autorização para nenhuma. É um mercado ilegal. Agora, tem uma situação, né? E aí eu trago o ponto para reflexão conjunta nossa mesmo, que é assim. E infelizmente não me agrada dizer isso. Sinceramente, não é algo que eu gostaria de dizer. Mas a impressão que nós temos é que essa dinâmica, né, do uso de drogas é algo que nos últimos tempos ela tem piorado muito. Então, existe um pensamento que sempre busca levar isso ao jovem, para não dizer à criança, cada vez mais. Quando a gente fala de indústrias que precisam de mais consumidores, é natural que as pessoas, que esses dirigentes dessas indústrias, abram cada vez mais o campo para um mercado consumidor cada vez maior. Então, nós sabemos, por exemplo, que em 2015, numa pesquisa que foi conduzida por ninguém menos do que Ministério da Saúde, Ministério da Educação e IBGE, em 2015, em escolas, apurou que, com 12 anos de idade, é a idade média com que o brasileiro experimenta álcool. Isso não é uma pesquisa de botequim que alguém fez numa esquina com 4 pessoas. Isso é uma pesquisa séria que foi feita em 2015. Então, com 12 anos, as crianças já entram em contato com bebida alcoólica. Existe um movimento também da indústria do álcool em criar chamadas as bebidas ice. Aquela bebida adocicada, geladinha, que é confundida até com refresco. Para pegar quem? Quem que é o mercado consumidor? É o adolescente, é a criança, é o jovem. Então isso vai se espalhando. O vape é muito parecido com isso. Não existe mais aquele primo ancestral que parece o Australopithecus da indústria do cigarro, que é o cigarro tradicional de papel, que é aquele que cheira, que queima o dedo, que você acende o cigarro aqui, lá na outra sala, 200 metros de distância, a pessoa está sentindo o cheiro, tem aquele gosto, sabor melancia, sabor limão, que é gostosinho, né? Isso daí, claro que o vape, ele é muito mais nocivo do que o cigarro normal. A começar do fato de que ele não tem fim. Ele não acaba que nem o cigarro que vai até o filtro antigamente, né? O que ia até queimar a ponta do dedo. Ele não tem fim. Se a pessoa quiser dar 300 tragadas, ele vai dar 300 tragadas. Até pelo fato de não haver aquele incômodo, né, para as outras pessoas ao lado, ele
né, propicia o ambiente, o uso em outros ambientes. Então, isso daí vai cada vez mais trazendo o mais jovem, trazendo a pessoa de menos idade para essa situação. E não é à toa que a gente vê, e eu, né, por uma questão que nem foi uma escolha minha, né, as circunstâncias da vida me levaram a trabalhar na área da saúde, eu sou advogado, mas trabalho na área da saúde, de você ver pessoas cada vez mais cedo chegando com doenças pulmonares, doenças respiratórias, que comprometem a qualidade de vida da pessoa, se não for a óbito com 21, 22 anos de idade. A pessoa chega literalmente vomitando o pulmão no serviço de saúde. Isso é cada vez mais normal. O que me chama a atenção, e eu reforço muito a questão para mim do infelizmente, é que cada vez mais essas drogas chegam e são produzidas para servirem a pessoas de menos idade. Cada vez mais jovens. E aí, só para a gente entender também um pouquinho melhor do que a gente está falando em termos de Armagedon, do ponto de vista da saúde mental, é que entre 2015 e 2025, os atendimentos psiquiátricos das pessoas de 12 a 17 anos no SUS aumentaram 1.500%. Isso é um dado oficial. Isso tudo anda junto. A indústria do cigarro, ela está sendo ressuscitada por conta do vape. Só para resumir, no Brasil, no auge da indústria fumígena, se fumava no Brasil, naquela época que fumava em elevador, em ônibus, em metrô, no banheiro, o médico fumava no hospital, né? A enfermeira vendia cigarro pro doente para ele relaxar. Avião, então, né? O cara da poltrona 3 fumava, o do 4 era proibido fumar. O do 4 não, aqui é proibido, mas o da 3 podia, né? Seja, no Brasil, fumar era o percentual da população que fumava era 35%. O máximo que se chegou no Brasil. Depois, com as campanhas antitabagistas que se iniciaram, até na época, né? O Piperno aqui me corrige, mas no Ministério da Saúde, conduzido na época pelo ex-ministro José Serra, isso daí chegou a diminuir, a chegar quase a 10%. E já existem estudos que dizem que na população de 14 a 17 anos já não é mais 10%, é 14%. Então, a geração mais nova está ressuscitando a indústria do tabaco através do vape, que é muito, mas muito mais prejudicial do que o ancestral, o homem de Neandertal do cigarro, que é aquele que a gente conhecia, viu, Hugo, quando você era jovem, né? Esse daí isso daí vai acabar, vai ser substituído por uma coisa muito mais letal. Por isso que eu digo isso com insistência, né? Não é algo que é agradável da gente fazer. Não é algo que a gente faz porque, de alguma maneira, a gente acha interessante isso. Mas, se nós acompanharmos o quadro de saúde da população jovem, da saúde mental, e a chegada das substâncias psicoativas nessa população, você vai conseguir, com alguma facilidade, relacionar uma coisa com a outra. E o que a gente vê em termos de suicídio, mutilação, depressão nessa população é algo que, assim, é uma hecatombe nuclear da saúde mental que a gente vivencia isso. Não é só no Brasil, não, né? Isso é um panorama mundial, mas é algo que a gente precisa pensar para poder discutir muito a respeito de que tipo de sociedade a gente quer ter no futuro, se é que vai haver futuro. Isso é impressionante que ele falou, né? No avião, não imagino. No avião tinha? Tinha. Caraca, eu não imagino. E a divisão era de poltronas. Da poltrona 1 até a 10 você podia fumar. Da 11 até a 35 não podia. Caraca, olha, eu imagino alguém tomando água no avião, acho que vai cair já. Você imagine, pelo amor de Deus. Ô, Piperno, o deputado Kim Kataguiri protocolou um projeto, né, para poder legalizar o vape no Brasil, né, justificando que já é ilegalmente vendido em vários lugares e que
melhora o estado, como acontece com o BET, como acontece no caso também, como já aconteceu no Imposto do Pecado, em alguns casos, em alguns produtos. Como você viu essa questão e sobre o que o Dr. Paulo falou da indústria, né, que patrocinava lá a Fórmula 1, colocava no macacão do Michael Schumacher, lembro bem, né? E depois foi sendo proibido aos poucos e foi diminuindo o alcance. E como é que você vê essa questão hoje dessa migração até do cigarro para o vape? O Paulo lembrou uma época muito, muito diferente, né? Então, eu quando era garoto comprava a revista Placar e outras publicações de futebol. O anúncio da última capa era do cigarro Continental, preferência nacional. E o craque Gerson, o genial Gerson, fazia propaganda do cigarro Vila Rica e depois acabou, inclusive, recebendo um carimbo muito injusto, tal, que ele detesta lembrar. Mas porque naquele tempo não havia esse tipo de, digamos, condenação social. No caso do vape, eu até entendo a argumentação do deputado, mas eu sou contrário a ela. Porque é claro que quando a gente compara, por exemplo, a cigarro, a BET, a bebidas alcoólicas e tal, eu acho que a gente está, primeiro, eu acho que a gente está, sobretudo, fazendo uma comparação assimétrica. Por quê? Primeiro, esses produtos, eles são consumidos, eles são produzidos por uma indústria que vive, né, dentro da legalidade. O vape já nasce de uma outra forma. Seria, sabe, qual a diferença então, seguindo essa lógica, de legalizar o vape e não legalizar a cocaína? Né? Então, acho que no mesmo pacote. Aí é claro que alguém vai argumentar, mas você pode fumar cigarro, mas então não vai poder fumar vape? É assim. O outro já foi aceito pela sociedade há dezenas, centenas de anos. Você pode contestar ou não o acerto disso, mas o fato é que de alguma forma ele já foi assimilado, e não é porque um produto nocivo ele tem o seu consumo liberado que vai servir de porta de brecha para liberar todos. Essa lógica está errada. Não é porque liberou um que vai liberar geral para todo mundo. Veja, daqui a pouco, então, a gente já vê, enfim, uma certa movimentação, por exemplo, de bicheiro. Então, o jogo do bicho é uma contravenção, ele não é liberado. Mas todo mundo joga, então tem que liberar. Muito bem. Então, fizeram um projeto aí e tal para que ele passe a ser explorado comercialmente de forma legal, porque afinal de contas é algo que já existe e tal, né? E há outros jogos. Então, nesse caso, há uma simetria. Tem um monte de jogo, você vai liberar isso aí também. Não é o caso do vape com cigarro diferente. O jogo do bicho, por exemplo, eu duvido que ele vá ser, que essa nova regra, ela vá de alguma forma formalizar essa atividade, porque eu quero só ver, por exemplo, se o doutor quiser abrir então agora uma banca pagando imposto tão normal, ele vai poder, o bicheiro que explora o bairro, a região, ele vai falar, tá bom, então eu vou aceitar. Claro que não, né? Então isso é para inglês ver. No caso do vape, eu acho, e comparar vape a cigarro, a bebida, eu acho que, repito, é algo assimétrico, porque não é porque você já tem outros produtos que causem mal à saúde que você vai liberar mais um. Então, ou seja, será que a sociedade está preparada para liberar o vape, a maconha, a cocaína, a heroína e tudo mais, e as drogas sintéticas? Porque aí o princípio é o mesmo. Dr. Miguel Tortorelli, e as nossas crianças nesse contexto? Porque eu imagino, né, o Dr. Paulo já falou algumas vezes que também parou de fumar, né, doutor, faz algum tempo. Eu imagino que seja uma coisa que seja como as outras drogas, né? Chega um eu já fumei também, sou ex-fumante. Chega um momento que não sustenta mais, né? Tem que partir para uma outra etapa, e o vape pode ser esse caminho de entrada aí para a galera começar a ter esse contato, né? Eu nunca fumei, né? Mas
tem um negócio pior ainda disso daí, né? No caso do cigarro, o cigarro que vem do Paraguai hoje é fabricado aqui no Brasil mesmo, que é daqueles mata-rato mesmo, que vai e sai barato e está sendo vendido aí, porque o cigarro hoje é caro aqui no Brasil, não é caro? É caro. Imagino que sim, né? Eu nem tenho ideia, mas é caro. É, cara. Aí, esse que vem aí por baixo dos panos e tal, vem do Paraguai, mesmo são fabricados aqui no Brasil também, que são baratos e são realmente colocados aí para os nossos jovens. E o vapor, né, que já ele custa caro, né, que já não é tão pro pessoal de baixa renda, mas está crescendo muito. E se nós, né, deixarmos isso daí ser liberado, ele acaba reduzindo o preço, porque começa a fabricar aqui mesmo no Brasil e vai diminuir o preço, e nós vamos ter realmente isso daí abrindo espaço para muita gente entrar nisso daí. Olha, doutor, desculpa, só queria fazer um parênteses porque eu me lembrei de uma coisa agora. Uns 2, 3 anos atrás, eu fui numa grande agência de comunicação, uma das 5 maiores do país, com grandes contratos, inclusive de órgãos públicos, de governos e tal. E um dos clientes deles era uma associação dos fabricantes de vape. Então, eles têm um lobby muito organizado para isso. E Né? tem mesmo. E só uma coisa, né? A questão do lobby daria um outro programa, né? Mas, Vamos lá, né? pode. Mas assim, a gente vê, Temos por tempo, exemplo, estamos com o né? relógio ali agora, doutor. A gente vê como é curioso essa questão, assim, por exemplo, vamos pegar assim um assunto que o Piperno domina bem, que são as Big Techs. Elas rapidamente se adaptam aos governos de plantão, ela rapidamente se amolda a ideologia daquele governante, ela rapidamente procura fazer, ou através de painéis, através de pequenos cursos para partidos, né? Eles rapidamente agem com um lobby explícito. O lobby dessas grandes indústrias são explícitos. Eu entendo, por um lado, que o mercado que vende produtos queira vender cada vez mais os seus produtos. Ele vai cada vez mais tentar baratear o preço para que mais pessoas possam acessar aquilo. Muitas vezes ele pode até entender porque assim, olha, se a regra é de mercado, para que proibir álcool para menor de idade? Eles já bebem menos mesmo, eles já estão bebendo, já está na prática legalizado, vamos legalizar. Não é mais proibido vender bebida alcoólica para menores de 18 anos. E se quiser colocar na cantina da escola, coloca também. Qual o problema? O mercado regula. Essa não é a função da sociedade nem do Estado. O Estado, ele serve para dar civilidade, para ser um processo civilizatório. Essa não é a função do Estado. O Estado serve para aperfeiçoar o processo humanitário e civilizatório social. Ele não serve para simplesmente chegar e falar: a vida é assim, né? Então que o mercado mande em tudo, que o mercado tem a lógica de vender produtos. O mercado vai vender cachaça na cantina da escola para criança de 10 anos. Não é para isso que a gente elege as pessoas. Ih, rapaz, falei demais. Mas, né? Não, falou bem. Isso me A impressiona. coerção da lei é para isso. É lógico. Se não houver a coerção da lei, o cara vai vender cachaça na cantina da escola. É claro, senão nós... Ele não vende porque é proibido. Então, assim, né? Tá tudo lá, já tá liberado pra liberar tudo de uma... O que é isso? Mas que, né, com todo o respeito, viu, professor, é que nesse assunto de drogas eu tenho alguma experiência, né? Mas que cabeça é essa? Mas assim, eu nem sabia dessa notícia. É sério? É verdade isso? Eu nem sabia disso. Não sabia. Eu tô assim... Tô
abestalhado com essa notícia. Não sabia. Tem que dar os parabéns mesmo, dar um troféu para essa pessoa que realmente olha. E sabe o que é o pior? É que também muitas vezes tem a questão, vai fazer sucesso, né? Vai ser popular, né? Então, assim, existem temas populares que às vezes as pessoas talvez não meditem bem a respeito daquilo que estão propondo. Porque o Estado, ele precisa, e me desculpem se eu insisto nisso, ele precisa dar o rumo para a sociedade ser mais humana e ser mais saudável. E não se render à demência. Porque se render à demência é fácil. Todos nós podemos nos render à demência todos os dias, né? A demência é de não se importar com o outro, a demência de não ligar para uma pessoa que está sofrendo uma doença num hospital, a demência de não ligar para quem está numa situação de rua. Nós podemos falar assim, a vida é assim mesmo, né? Então sejamos, né, todos praticantes da demência. Não é isso. Não é isso que a gente tem que almejar enquanto sociedade. Então eu realmente, né? Realmente eu fico muito surpreso, né, que em termos de produtos, né, que causem tanto sofrimento, as pessoas encarem com tanta naturalidade isso, né? Mas assim, eu tenho confiança, viu, Fábio, que isso vai mudar. Eu tenho confiança que a gente vai se aperfeiçoar enquanto sociedade. Quem usa, né, o Viper, quantos cigarros? Qual é enfim, a proporção veio para cigarro, eu não conheço, mas eu sei que são recentemente saiu aqui, né? 400 vezes mais forte. 400 vezes mais forte. E assim, é o que o Miguel falou, né? Ainda que você parta para uma legalização, né? E eu concordo com o que o Piperno falou, né? A sociedade, de alguma maneira, ela já lida com a legalização de algumas drogas. Isso não significa que nós temos que, por osmose, legalizar as demais. Né? Porque se a gente for pensar assim, nós vamos... Então, por que a menoridade, se as pessoas entram em contato com álcool aos 12 anos? Por quê? Por que não vender na cantina da escola? Por que não? Né? Eu tenho certeza que muitos lobbies vão achar ótimo essa ideia. Agora, é algo muito mais forte. É algo que atinge muito mais a criança, é algo que expõe muito mais o adolescente, expõe muito mais o jovem. E assim, ainda que se legalize, nós teremos uma boa parte desse mercado que continuará fora da legalidade. Assim como hoje no Brasil, metade dos cigarros são importados do Paraguai, né? E são ilegais. Assim como na hora que a gente legalizar, espero que isso não aconteça, mas se por um acaso o crack for legalizado, eu duvido que só o crack que for aprovado pela Anvisa, que a composição foi estudada e que realmente ali tem os graus de pureza da cocaína que é necessário para ter um bom crack, né, produzido, né, sob a supervisão do Ministério da Saúde, eu duvido que na comunidade carente vai ser esse o crack, né, que vai ser levado para aquelas pessoas. Não vai ser isso. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura, né? Por isso que eu fico muito admirado e digo isso assim com tristeza, né? Que essas pessoas levem a sério esse tipo de debate, né? Nós temos que rumar para uma sociedade menos doente e não mais doente. Eu realmente, né, fico assombrado com isso, né? E, né, para variar, tomei o tempo de todo mundo. Não tomou nada. O vape pode conter aqui, uma pesquisa rápida, mas cerca de 3 a 6 vezes mais nicotina do que um cigarro comum, né? E dependendo da quantidade, indicam que 120 cigarros que você usar, se você usar vape, você estaria usando. Tipo, realmente é uma quantidade muito forte. Mas só para concluir, viu? Eu na qualidade de, né, de ex-fumante, né? Existem outras substâncias também. Não é só a nicotina, né? Existem outras substâncias. E eu nunca experimentei vape, né? Por uma circunstância até alheia, né? A minha vontade. E não vou usar, né? Eu também sou ex-fumante, só por hoje, né? Mas
conversando com pessoas que migraram do cigarro normal para o vape e ainda fumam às vezes o cigarro normal, essas pessoas me relataram com muita franqueza, porque assim, como eu sou uma pessoa que conhece a dependência química, de alguma maneira que eu não sei explicar, porque as pessoas confiam em mim quando eu vou conversar, né, particularmente a respeito desse uso por parte delas. E as pessoas me relataram muito medo do vape, porque o vape ele tem uma série de desinibições que o cigarro normal não tem. Ele tem facilidades que o cigarro normal não tem. E as mesmas pessoas que usam o vape me relatam que sentem uma piora no quadro de saúde depois que começaram a usar o vape em comparação ao cigarro normal. Mas é muito bom o vape, porque você fuma em qualquer lugar, fuma a hora que você quiser, fuma a quantidade que você quiser, tem um gosto agradável, não tem um monte de inconvenientes que o cigarro normal tem. E a própria pessoa que usa o vape narra isso. E mesmo assim ela não consegue parar. Então você tem ciência do mal que aquilo te faz, você está consciente e não consegue parar. Ou seja, realmente é uma desgraça. E sobre o que os senhores falaram aqui, que eu acho muito importante, assim, sobre até o projeto do deputado Kim Kataguiri, é que assim, quando o álcool começou a existir na sociedade, né, a gente pode datar na época de Noé, pô. Noé. Assim, quando até o cigarro, enfim, era um outro contexto, né? Talvez se essas situações acontecessem no contexto atual de informação, de gente na rua morrendo, de pai largando o filho de não sei o quê, talvez também não fosse tão... É que como já existia, né? A sociedade foi um pouco, na minha visão, se adaptando a isso. Agora, chegou hoje um item novo, que é igual ao cigarro, vamos legalizar porque já existe o cigarro, eu acho que como o senhor disse, eu acho que é uma loucura. É um contrassenso, acho que são coisas que não se comparam. E porque a sociedade, ela vai, por exemplo, há alguns anos, fazer determinados tipos de piada, né, Piperno? Era normal. As pessoas faziam na televisão. Pô. As pessoas faziam na televisão. Se você pegar o Cacete Planeta, por exemplo, que existia, acho que nos anos 2000, né, ali no ano de 2010, hoje não passaria na televisão aberta. Programas Trapalhões. Exatamente. Sim. Então, assim, a sociedade ela vai se adaptando a algumas realidades que hoje, quando tem um programa aqui, por exemplo, você está assistindo agora, que está discutindo o uso do vape. Né? Antigamente as pessoas fumavam no avião. Então, assim, a sociedade ela vai se adaptando. Então, não quer dizer que surgiu hoje, tem que legalizar porque já existe. Porque uma coisa não tem rigorosamente nada a ver com a outra, né? Então, hoje a sociedade é outra completamente. Vamos girar nossa pauta, tá legal demais o programa de hoje, pedindo para que você deixe o seu like, tá? Se inscreva no canal pelo Dr. Miguel Tortorelli, que sempre pergunta o que é like. Like é o joinha, doutor. Você vai lá e aperta, você pode dar o like aqui, dá o like também lá no canal Derby Todo Dia, que é o canal do Fábio Piperno. Muito obrigado. Com Marília Ruiz, lá eles Derby Todo Dia, devia falar só de Palmeiras e Corinthians, né? Eles falam do Neymar lá. Enfim, tem que falar... Você não gosta quando fala do Neymar? Você não gosta, vamos falar, velho. Você realmente, olha, eu não quero falar nada, mas você realmente, eu tenho acompanhado o seu programa. Olha, eu até agora não me convenci daquilo. Eu não sei nem se o Neymar faz, viu? Fábio, você que é um expert no assunto. Ele tá torcendo até na não, ele tá Kings torcendo... League agora. Não, eu vou falar uma coisa pra você. Eu acho que eu tenho dúvida se o Neymar faz mal ou faz bem pro Santos. Quanto mais pra seleção brasileira. Deixa o nosso príncipe lá, né? A gente vai aos pouquinhos a gente vai rezando. Seleção, acho que já era realmente, que seleção, o Carleto lá é brabo. Mas, ó, você vai deixando o seu like, se inscreve aqui, segue também todo mundo nas redes sociais. Vamos colocar aqui, ó, as redes sociais da galera. Like, então, like é um joinha. Que o YouTube usa para poder entender que aquele conteúdo é interessante, né, Spipero? Isso. E ele manda o conteúdo para outras pessoas. Então, é mais importante o like do que a visualização. Então, ó, tem uma equipe toda trabalhando aqui, tem a Cris Beller na direção, tem a Sara que faz os cortes aqui, tá também na nossa produção. Para não cortar muita coisa também. Não, ela fez uns cortes muito bons, o senhor, doutor Miguel. O senhor dando opiniões muito legais. Então, tá com o dedo no like aí. Bom, vamos falar de uma nova droga aí. É incrível isso aí, né? Tem outra droga? É inacreditável o negócio desse aí, né? Parece o que o pessoal tem de
de criatividade também é brincadeira. Eu fui pesquisar sobre os nitazenos, Dr. Paulo Leme Filho. Eu descobri que em dezembro do ano passado, na cidade de Mogi das Cruzes, é isso? Mogi das Cruzes, aqui na região metropolitana, a Polícia Federal encontrou lá um laboratório para poder fazer, né, aplicar esse tipo de droga, e ele é 50 vezes tem um impacto 50 vezes maior do que a morfina, por exemplo, no organismo das pessoas, e é pior do que muitas drogas injetáveis e sintéticas que a gente tem por aí. Não vai parar nunca isso aí, doutor? E é feito em laboratório, tudo legalizado, a Anvisa aprovou, a Anvisa chegou e concluiu que realmente era pura, né? Dava para poder vender, não tinha outra substância que não fosse o tal do nitazeno. É inacreditável, né? É inacreditável quando a gente ouve esse tipo de coisa. Eu realmente, viu, eu não sabia dessa história. Eu realmente, olha, não canso de me surpreender, viu? Ainda bem que eu já tô ficando idoso. Que idoso? O idoso, garoto. Mas e o idoso se surpreende menos. Bom, com relação ao nitazeno, e com relação a essa capacidade quase infinita do ser humano em criar situações piores do que aquela em que ele se encontra, eu acho que tem um subtexto aí, Hugo, que é importante a gente falar, né? Por quê? Quando a gente está falando das drogas sintéticas, muitas delas derivadas do opioide, então muitas delas, né, como a gente vê nos Estados Unidos, a crise dos opioides, do fentanil, e a internet, né, ela é pródiga em mostrar para nós, né, aquelas cidades, né, aqueles bairros inteiros em que existem as pessoas que são dependentes químicas muito em função do fentanil, as drogas K, né, e que as pessoas realmente andam de uma forma muito lenta, ficam paradas, enfim, é questão de ver, né? São Francisco, me parece, que é a cidade norte-americana com mais problemas, né, com relação a isso. E aí a gente vê uma matéria-prima que é importada da China, principalmente, os cartéis mexicanos conseguem fazer a produção final disso e distribuem isso daí no mercado ilegal. Enfim, né? É assim que tem funcionado. Mas, né, existe um subtexto dessa história que nós precisamos olhar para ele, que é assim, né? Já no Brasil, há algum tempo, ninguém fala em nitazeno, ninguém fala em opioide, ninguém fala em fentanil, a não ser no meio da área da saúde. Ali se fala, mas ninguém fala muito isso. Mas se fala muito no Brasil de uma coisa chamada maconha sintética. E aí nós temos que fazer 2 alertas com relação a essa situação. O mercado, né, já que o tema de hoje, né, acabou sendo o mercado ele se aperfeiçoa. Então, a maconha de 30 anos atrás não é a maconha de hoje. Até por uma questão de aperfeiçoamento do produto, de fazer com que o produto tenha maior eficácia junto ao seu consumidor, entregue mais loucura a um preço mais barato, a maconha de hoje, ela não é a maconha de 30 anos atrás. Ela é muito mais forte e tem um potencial viciante extremamente mais prejudicial do que há 30 anos atrás. Então, nós já estamos falando de um outro tipo de maconha. E aí, a maconha, né, que é algo pregado com muita naturalidade, na verdade é quase um remédio, é natural, faz bem, é uma coisa ecológica mesmo, é uma coisa que não atrapalha ninguém. A maconha é uma coisa boa, uma coisa quase santa. Quase. Essa maconha que é 30 vezes mais, ou mais até, né, que é muito mais tóxica do que a maconha do passado. Além disso, existe um pequeno acréscimo, que é a tal da maconha sintética. A maconha sintética é assim, a maconha já não faz mal para nada, então vamos só acrescentar alguma coisinha,
né, para deixar um pouco mais forte, que é a tal da maconha sintética, que é a maconha borrifada com opioide, com fentanil, com nitazeno e com outras substâncias, inclusive as da família K. E aí nós vemos o quê? Uma maconha sintética, cujo potencial viciante é esse daí que você falou, vicia mais do que fentanil. Essa é a questão que tem que ser analisada aqui no Brasil, né, com relação a esse assunto. A popularização, principalmente para variar entre os jovens, da tal maconha sintética. Então você fala assim, nossa, o nitazeno, ele é 50 vezes mais viciante do que a heroína, do que o fentanil, do que os opioides, mas às vezes, ou muitas vezes, ele não é consumido assim. Ele é consumido borrifado na maconha. E é assim que isso chega no mercado consumidor. E isso daí, o mercado consumidor está sujeito a esse tipo de produto. Essa é a grande questão que o Brasil precisa enfrentar com relação a esse assunto. Não é só assim, a maconha, é a maconha sintética, é a maconha borrifada com outros produtos. E, justamente, de novo, né, veremos isso entre jovens, entre o sujeito que comprar um adolescentes. baseadinho na rua, ele vai comprar a velha maconha ou vai comprar essa nova? Ele vai comprar a nova. Eu acho que é a nova. Ele né? vai Não faz comprar a sentido, nova. né? Ele vai comprar a nova. Por quê? E aí, né, Fábio, vamos de novo voltar a um debate que não deveria existir. Esse debate não deveria existir, que é entre o mercado versus o Estado. Isso é falso. Não existe uma oposição de uma coisa com a outra. Existe o aperfeiçoamento social. É claro que o mercado vai colocar a maconha mais forte. É claro que ele vai fazer isso. Ele não tem interesse que o consumidor consuma o produto dele uma vez por ano. Ele quer que o consumidor consuma o produto dele uma vez por minuto. É assim que funciona essa lógica de mercado. Então, o cara que vai hoje na porta da escola, né, vou usar um exemplo assim, que nem precisa, né, ser tão... Porque isso daí tem em tudo quanto é lugar, né? Se você for na Avenida Paulista, você vai ver as pessoas fumando maconha e vai ser fácil você comprar. Em Nova York, né? Nova York é liberado. É liberado. Nova York é uma outra realidade. Nova York é muito diferente. Nova York é um lugar... Mas também lá é essa nova maconha. A maconha mais forte, sem dúvida. A maconha mais forte, mas não tenha dúvida, porque duas, né? A questão é se ela é sintética, se ela é borrifada, não, aí é de acordo com o freguês, né? Agora, os Estados Unidos, eles vivem uma situação, uma crise de opioides. São 50 mil mortes diretas de overdose de fentanil por ano, mais que um Vietnã. Mas se o cara quiser borrifar, ele borrifa. Agora, a maconha nos Estados Unidos, maconha forte, preparada justamente para deixar a pessoa com, né, viciada, né? bastante. Essa daí ela é vendida abertamente. Então, quando você vai para Nova York, a maconha ela ocupa o lugar que era antes do cigarro. Ela não ocupa um lugar que é da bebida alcoólica. O cheiro característico da cidade de Nova York, eu estou falando de Manhattan, não estou falando das bordas da cidade, estou falando do coração. É maconha. Você colocou o pé para fora na rua, andando, é assim, é maconha, né? Olhando para isso, né, e sabendo do que a gente, né, sabe, do que a gente conversou, do que a gente viu, é assim, isso não vai dar certo. Já nasceu errado, né? Isso não vai dar certo, isso vai daí... diminuir também o tempo de vida das pessoas. É isso? O tempo de vida útil, eu não tenho dúvida. O tempo de vida útil, eu não tenho dúvida. Eu transito nesse meio. Você também. Você sabe da incapacidade funcional que as pessoas têm com relação a esse assunto. A pessoa, muitas vezes, ela até consegue parar o uso, né? Não é a maioria. Não é a maioria. É uma minoria da minoria da minoria. E mesmo assim mas a pessoa as fica... consequências do uso... irreversível. São irreversíveis. Irreversível. Do ponto de vista profissional, do ponto de vista... Quem não gostaria
né? De ver um filho, de ver a filha estudando, trabalhando, fazendo uma faculdade, que nem o Hugo. Que nem o Hugo, né? Melhorando na parte profissional, Amém. fazendo coisas diferentes, fazendo coisas novas, se aperfeiçoando, né? Tendo uma vida cada vez mais produtiva para ele mesmo, para ela mesma. Uma vida cada vez melhor, como se diz no Amor Exigente. Mas não é essa a realidade. A realidade das pessoas que usam, inclusive, né, e principalmente a maconha, que se atribui uma coisa quase abençoada, né, é a primeira coisa que você percebe é a incapacidade funcional. O sujeito perde a capacidade de autossustento, de trabalho, de produzir algo para a sociedade. Ah, não, mas tem aquele cara ali que fuma maconha e não tem esse problema. Tem. Né? Vamos pegar os números dos que tem e que não são conhecidos, porque essas pessoas não estão em evidência, e aí a gente pode dizer se isso é socialmente bom ou ruim. Ô, Fábio, a investigação da Polícia Federal, né, nesse caso de Mogi, as encomendas vinham de Hong Kong, na China. Qual o papel do Estado, né, para evitar também que isso chegue aqui cada dia diferente? Como é que você vê a atuação das forças federais nesse caso? Olha, há uma série de projetos aí para mudar um pouco o escopo de atuação delas, porque, veja, a gente também, às vezes, tende a imaginar que a Polícia Federal, uma corporação, pode dar conta de tudo. Toda hora tem crime novo, tem crime político, droga tem crime nova, tráfico, né? Droga nova. Então, é necessário, sim, que se envolvam outras forças. E aí, eu sei que isso é tema para muito debate e tal, mas que, de alguma forma, se envolvam mais as Forças Armadas, não no trabalho de contenção do dia a dia. Não, elas saírem para a rua para correr atrás de bandido. Não é isso. Mas elas desenvolverem um trabalho mais intenso, por exemplo, nas fronteiras, portos, aeroportos. Porque realmente o contingente que o país tem hoje das outras forças, ele não dá mais conta da demanda. Porque hoje a gente está falando principalmente de crime transnacional. Quando você fala de algo que vem de Hong Kong para cá, você está falando de organizações transnacionais. Então, é necessário também que o Estado consiga se aparelhar melhor para isso. E aí ele tem outras forças que têm que ser utilizadas. Veja, eu acompanhei muito de perto o trabalho de um grande médico brasileiro que era uma das maiores autoridades do mundo em exame antidoping, o doutor Eduardo de Rosa. Entre outros casos, pegaram lá aquele do Ben Johnson, cérebro e tal. Muito bem. Uma coisa que ele falava sempre que ficou gravada: o controle antidopagem está sempre correndo atrás da criatividade humana aplicada para criar novas drogas. Ora, então se você tem novas drogas, é sempre mais difícil para o controle antidopagem dar conta de tudo. Às vezes ele demora. Se alguém criar uma nova droga hoje, o controle não vai dar conta amanhã. Então, quando surgem novas formas de criminalidade, organizações transnacionais e principalmente voltadas aí a tráfico de drogas, substâncias proibidas e tal, é necessário ocupar mais gente. Por quê? Porque o que tem aqui já não dá conta. E ele tem que passar a entender como esse outro crime funciona. Então é um negócio lento, difícil, complicado, mas não tem outro jeito. É só com mais inteligência e mais material humano que se combate isso. Como é que você vê? Foi uma discussão nas eleições de 2022 sobre a lei antidroga no Brasil. Você acha que a pouca propaganda, a pouca divulgação, os veículos estão trabalhando mais sobre isso, que eu acho que é uma pauta importante para a gente tocar rapidamente. Eu acho que há pouco debate, há pouca discussão, sim, sobre isso. Só que tem uma coisa, isso aí também já é tratado da ponta final. Mas a questão é, como é que chega, quem está envolvido para ajudar a chegar, quais são as organizações que estão atuando e, principalmente, as organizações mais sofisticadas e modernas, elas não querem mais o crime de ir para a rua para trocar tiro e tal. Ela quer o crime cibernético, ela quer comprar
posto de gasolina, ela quer entrar no mercado de fintechs, restaurantes e tal, ela se sofisticou. Portanto, são organizações cada vez mais difíceis de serem combatidas e enfrentadas. Nessa, né, doutor Miguel, rapidamente, quem sofre é todo mundo, né? É a família, população, são as pessoas, né? Principalmente as famílias, né? As famílias sofrem muito, principalmente as mães, né? Quem nos procura é sempre a mãe, sempre a mulher, a esposa que vai atrás, né, pô? Então, é difícil o homem ir atrás disso daí. As mulheres vão atrás mesmo e se dedicam a isso daí. Mas precisamos mais de programas desse daqui. Que isso daí leva para aqueles que assistem uma esperança a mais. E nós precisamos aproveitar que o Fábio está aqui, nós precisamos levar isso daí para... E a Jovem Pan tem esse universo para nós levar. Nós precisamos. E agradecer ao Paulo. Sempre, sempre. Também não vamos exagerar. É, não em vamos todos os exagerar. momentos. Porque é tão raro nós vermos isso, né? Isso nós precisamos ter e difundirmos mais. Como é que tem que pôr lá O like, se inscrever no canal, também compartilhar, pega o link, joga para todo mundo. Mas o mais importante até do que o episódio completo que você está assistindo aqui, para a gente viralizar esse assunto mais, né, Fábio Piperno, são os cortes, né? Uou. Aliás, Fábio Piperno, brigue com alguém lá na Jovem Pan todo dia que a gente lançar um corte e fizer collab com você lá. E aí a galera chega junto nos comentários, isso ajuda o corte cada vez mais Com certeza. subir para as pessoas poderem entender a importância que é comentar sobre esse assunto aqui. Obrigado a todo mundo que ficou com a gente até agora. Deixa eu despedir do pessoal. Obrigado, Fábio. Senhores, foi um prazer e mais um grande aprendizado e até breve. Doutor Paulo, gratidão, hein? Vamos agradecer sempre o doutor Paulo, né, doutor Miguel? Sobre isso aí. É importante, né? É importante. Não, de jeito Obrigado pela participação do senhor, hein? Não há nenhum motivo para agradecer. Eu é que fico muito feliz de poder participar outra vez. E nós vamos, né, prosseguindo com as nossas limitações, com as nossas dificuldades. Nós também temos as nossas questões, né, os nossos limites, né, as nossas limitações, né? Mas o importante é que a gente vá cada vez mais tentando fazer o nosso melhor, né, enquanto sociedade, enquanto pessoa. Faz bem pra gente mesmo. Doutor Miguel, obrigado, hein? Quem tem que agradecer somos nós. Eu agradeço imensamente de poder estar aqui e levar para vocês essa nossa conversa, esse nosso bate-papo ilustrativo. Porque as drogas estão aí e cada vez mais chegando aos nossos entes queridos. E aqui a gente faz o nosso papel de informar você e ninguém quer, né, inventar regra, nem colocar regra na vida alheia, né? Mas a gente está aqui para poder te orientar, trazer informação para você poder tomar a melhor decisão e a gente torce para que seja melhor longe das drogas, né, de todo tipo de dependência, porque você vale muito mais, já que estamos no Setembro Amarelo, né? Você vale muito mais que isso, a sua vida é muito importante, tá bom? Cuide-se, fique com a gente, se inscreve no canal, dá like, manda para todo mundo, comenta aí o que você achou, pode criticar também, porque é importante, o importante é o engajamento, mas manda para todo mundo para que a gente possa cada vez mais conversar com mais gente sobre esse assunto. Forte abraço a todos, obrigado, valeu!